Olá, turma, tudo bem? Na nossa atividade de geografia de hoje, nós vamos ver mais uma região. Na aula passada, nós vimos a região sul, um pouquinho sobre a região sul, né? Mais à frente, nós vamos nos aprofundarmos um pouquinho mais, né, sobre essas regiões. Então, hoje nós vamos ver a região sudeste, mais uma região brasileira. A região sudeste é uma região muito populosa, né? E ela é marcada pela concentração, né, de pessoas morando na área urbana. Então, ela é extremamente urbanizada. As pessoas, né, têm a concentração da população morando na cidade. E a região sudeste, ela é formada por 4 estados brasileiros, né? É formada pelo estado de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Então, esses 4 estados formam a região sudeste, certo? Alguém de vocês aí já visitou, né? Conhece alguma desses estados, né? Da região sudeste? Quem conhece, quem já foi a São Paulo, a Minas Gerais, o Rio de Janeiro, Espírito Santo, então conhece a região sudeste. Ou quem ainda não, né, não foi, conhece pessoas que moram na região sudeste, certo? Então, região sudeste, uma região extremamente populosa e urbanizada. O que significa dizer urbanizada? Porque 90% da população reside na cidade, ok? Voltando lá um pouquinho, lá na aula de história, nós vimos que o Brasil foi marcado lá, né, na política do café com leite, e a política café com leite, os estados que, né, formavam, né, que se destacaram na política do café com leite, São Paulo e Minas Gerais. São Paulo, produtor de café, Minas Gerais, produtor de leite. Por isso a política café com leite. Então, para entender um pouquinho sobre a região sudeste, nós temos que falar desse marco importante, né, desse desenvolvimento econômico e a concentração, né, populacional de pessoas ali. Começou lá atrás, porque o Brasil, como sendo um produtor, né, um grande produtor de café, ele precisava de mão de obra para trabalhar nessa lavoura de café. E essas pessoas, elas vieram lá no século XIX, né, com os europeus, os imigrantes europeus vieram trabalhar nessas lavouras de café, porque precisavam de mão de obra. E isso foi um fato que marcou também e ajudou, contribuiu para o desenvolvimento da região sudeste. Como ela era uma grande, né, região que produzia café, então chamou a atenção, né, de pessoas, né, de outros países, de imigrantes europeus que vieram em busca, né, de trabalho aqui no nosso país, na nossa região. E se instalaram aqui e contribuíram grandemente para o desenvolvimento econômico da região sudeste. Então, imigrantes lá no século XIX que chegaram aqui, né, os imigrantes, os alemães, os italianos, os japoneses, os portugueses também, os espanhóis. Então, todos esses imigrantes contribuíram de uma maneira, né, muito positiva para que a região se desenvolvesse economicamente. E eles se instalaram aqui, constituíram famílias e permaneceram aqui. Hoje a gente vê, né, como é grande a imigração, né, italiana, japonesa, dos alemães, dos espanhóis, portugueses, né, morando aqui no nosso Brasil e em especial na região sudeste. Então, tudo isso aconteceu dessa forma, né, que a gente sabe que nada acontece por acaso, tudo, né, por isso que é importante a gente estudar a história, né, tudo tem um porquê, né, tudo teve um objetivo, tudo teve um fato, né, que levou, que contribuiu, né, que gerou aquele acontecimento. Então, uma coisa puxando a outra. Hoje nós, né, temos essa cultura, né, novas culturas aqui no nosso, a gente vê no nosso Brasil, no nosso município também, né, em Carambeí, falando de Carambeí, né, a cultura holandesa que é tão forte, né, então tudo isso, né, teve um marco na nossa história e contribuiu e continua, né, contribuindo de forma positiva para
parte cultural, para a parte econômica, social, né, da região que a gente, né, vive, que a gente mora, que a gente faz parte. Então, no século XIX, esses europeus vieram para trabalhar nas lavouras de café na região sudeste, porque nós estamos falando da região sudeste, onde predominava a cultura de café, né, grandes latifúndios, né, de cafeicultura. Muito bem. E esses imigrantes, eles permaneceram aqui, se fixaram no século XX, então, né, ficou marcado pela instalação desses imigrantes. Eles vieram para cá definitivamente, constituíram famílias, né? Por isso que a gente tem tantos descendentes, né, de imigrantes italianos, japoneses, portugueses, alemães, holandeses. Bom, então, nos 4 estados que compõem a região, uma grande parte da população é de origem portuguesa. Então, voltando lá, os estados que compõem a região sudeste: São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Então, a origem portuguesa é uma nacionalidade, né? uma cultura que se destaca nessa região sudeste, né? Descendentes de antigos colonos imigrantes. Também é bastante numeroso, né, os afrodescendentes também que vivem na região sudeste, Além deles, são encontrados na região os indígenas remanescentes dos povos que habitavam até as terras, né, que antes formavam, né, que hoje formam a região sudeste e antes de os portugueses chegarem aqui na América. Então, também tem indígenas que formam, né, que estão ali habitando a região sudeste, que já estavam aqui, na verdade, antes dos portugueses chegarem aqui na América. Então, a região sudeste, pessoal, ela é uma região muito rica, né? Nós vamos ver mais para frente um pouquinho mais, vamos estudar um pouquinho mais sobre as regiões. A Prof está passando para vocês, assim, né, essa parte, como que se formou, né, como que tudo aconteceu. E depois a gente vai estudar um pouquinho mais cada região, né, as suas características, a parte culinária, cultural, econômica também, né, a parte histórica de cada um. A gente vai se aprofundar um pouquinho mais nas regiões que nós vamos ver. Então, vimos a região sul, né, a região que nós fazemos parte, que nós moramos, e agora, hoje, a região sudeste, que compõe 4 estados, né, que formam a região sudeste: São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. 4 estados que formam a região sudeste. Então, a atividade de hoje, a Prof enviou aí um anexo que vocês vão fazer também, vocês vão traçar o mapa da região sudeste, fazer a legenda, né, com as cores respectivas da legenda, vocês vão pintar lá a região, né, no mapa, os estados que compõem a região no mapa, certo? Tem um pouquinho ali da contextualização sobre a região sudeste. Espero que vocês, né, tenham entendido um pouquinho sobre a região sudeste, né, o quanto ela é importante, né, no contexto, né, do nosso país, né, o quanto ela é importante na parte econômica, no desenvolvimento econômico, no desenvolvimento, né, da população, enfim, um pouquinho sobre a região sudeste. Um abraço para vocês e qualquer dúvida, a Prof está aqui.